E esse texto diz assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto te disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe opôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema: o lar, fonte de grande felicidade. O lar, fonte de grande felicidade. O livro de Rute é muito mais do que o relato do casamento de uma estrangeira rejeitada com um israelita respeitado. Certamente este relato é um retrato vivo do casamento do próprio Cristo com a sua igreja. Daí a beleza tão extraordinária deste pequeno livro do Antigo Testamento. Eu gostaria de introduzir o capítulo 3 hoje, chamando a sua atenção para 3 fatos à guisa de introdução. Primeiro, as tragédias que nos atingem não têm a última palavra em nossa vida. Preste atenção nisso. As tragédias que nos atingem não têm a última palavra em nossa vida. Esta família está vindo de tragédias que caem sobre ela em cascatas. Vem a fome em Belém, vem a fuga para Moabe,
vem a morte de Elimeleque, vem a morte de Malom e Quilion, vem a pobreza extrema em terra estrangeira, e diz a Bíblia que Noemi fica só, desamparada, com 2 noras viúvas em terra estrangeira. Mas de repente, versículo 6 do capítulo 1 disse que houve um rumor em Moabe, que Deus havia visitado Belém com pão. E diz a Bíblia que agora Noemi volta para Belém. Sua nora Ruth caminha com ela. E ela pensa que não tem nenhum futuro para Ruth. Ela ordena a Ruth a voltar para sua terra. Disse: minha filha, eu estou velha demais. Eu não tenho condições de casar-me de novo. Eu não tenho condições de gerar filhos para se casar com você. Acompanhar-me é pôr o pé numa estrada que vai desembocar e desaguar num destino fatídico e triste. Mas diz a Bíblia que Ruth caminha pela fé, porque primeiro abraçou o Deus de Noemi, e disse para ela: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde quer que tu morreres, aí também eu morrerei, e também serei sepultada. E agora, diz a Bíblia, que essas 2 viúvas pobres estão em Belém, quando Noemi percebe que Ruth toma a decisão de ir para um campo, para uma lavoura, para uma fazenda, para rebuscar as bordas do campo que estava sendo ceifado, e de repente ela conhece um homem, e ela descobre que este homem é parente do seu marido, e descobre que este homem é o seu remidor, e um futuro novo se abre para esta família diante de uma grande tragédia. Eu quero dizer para você que assim é a providência de Deus. Quando você pensa que está tudo acabado, quando você pensa que não tem mais nenhuma saída, Deus abre uma porta para você, a porta da esperança. Segunda coisa, a guisa de introdução: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Que coisa boa é saber que a crise não dura para sempre. A vida não é feita só de turbulências. Depois da tempestade vem a bonança, depois do choro vem a alegria, depois da dor vem o refrigério. Depois dos anos de tristeza, 10 anos de tristeza de Noemi, a Bíblia diz que um novo futuro se descortina diante dos seus olhos. Deus não apenas preparou um marido para Ruth, Deus preparou um resgatador para Ruth e para Noemi. Deus não apenas deu um lar a Ruth, mas Deus deu para ela um lar feliz. Deus não apenas fez de Ruth uma mulher rica e próspera, Deus fez dela a avó do grande rei Davi e a ancestral do Messias, do próprio Filho de Deus. Terceira verdade, a guisa de introdução: a felicidade não é um lugar aonde se vai, mas uma maneira como se caminha. Note isso. Este é um princípio. Muitas pessoas pensam que a felicidade é um destino onde você chega. O sonho da minha vida é vou ser feliz. Se eu conseguir casar com a pessoa tal, eu vou ser feliz. Se eu conseguir ganhar tanto dinheiro, eu vou ser feliz. Se eu conseguir morar na casa tal, no apartamento tal, e tiver o carro tal, e a profissão tal, e ganhar tanto dinheiro, eu vou ser feliz. E as pessoas que pensam assim, algumas delas alcançam esses alvos e descobrem que a felicidade não está lá. Porque na verdade a felicidade não é tanto um lugar aonde se vai, mas uma maneira como se caminha. Muitas pessoas buscam a felicidade com sofreguidão e não a encontram, porque a felicidade não é um fim em si mesma. A felicidade não está aqui, a felicidade não está ali, a felicidade não está alhures. A felicidade tem muito mais a ver com a maneira como você caminha do que com o lugar onde você chega. Na verdade, não há nada de errado em você querer ser feliz. Aliás, Deus criou você para a felicidade. Deus criou você para a maior de todas as felicidades. O ser humano é um ser que persegue determinadamente a felicidade, porque Deus o criou para ser feliz. O grande problema do homem não é a busca da felicidade. O grande problema do homem não é a busca do prazer. O grande problema do homem não é o hedonismo. O grande problema do homem é a tentativa de satisfazer-se com um prazer pequeno demais, passageiro demais, terreno demais.
Deus nos criou para o maior de todos os prazeres. E louvado seja Deus, nós podemos identificar isso naquela pergunta feita lá do catecismo, quando as crianças são introduzidas na fé cristã. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A grande felicidade está em Deus. A grande felicidade não está nas coisas. A felicidade está em Deus. E desta maneira, quando você caminha com Deus, você é feliz. Não importa se você está no vale, se você está no monte. Não importa se você está com dinheiro ou se você está desprovido dele. Não importa se você está com saúde ou se você está doente. Se você está com Deus, você é feliz. Porque Deus é a fonte da sua felicidade. Dito isto, irmãos, à guisa de introdução, então eu quero chamar a sua atenção para as lições desse texto. E a primeira lição que eu quero tirar desse texto é que a nossa felicidade precisa ser construída a partir do lar. Olha comigo o versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Note você que a felicidade aqui não é um fim em si mesmo, em primeiro lugar. Olha aí, a felicidade não é um fim em si mesmo. Muitas pessoas buscam essa felicidade como se fosse um tesouro que se descobre no fim da jornada. Mas na verdade, a felicidade, ela é algo que você encontra quando você caminha dentro do projeto de Deus, dentro da vontade de Deus. Eu fico olhando, por exemplo, a experiência do rei Salomão. A Bíblia fala sobre Salomão, um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha poder, um homem que tinha fama, um homem que tinha sucesso. E você vai perceber que ninguém mais na história da humanidade distorceu tanto o sentido de casamento e de família como o rei Salomão. Ao ponto da Bíblia afirmar que ele teve 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas. E a Bíblia nos informa que dentre 1000 mulheres ele não encontrou nenhuma. Não que a decepção estava com as mulheres, a decepção estava com ele. Porque na verdade ele quebrou um princípio de Deus. E o princípio de Deus é que deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Não diz o texto, se une às suas mulheres. De tal maneira que sempre que este primeiro e fundamental princípio de Deus é violado, o ser humano se frustra. E em vez de encontrar felicidade, encontra decepção. Por isso Salomão busca a felicidade lá em Eclesiastes 2, em quê? Na bebida. Depois, no dinheiro. Depois, no sexo. Depois, no poder. E o final dessa trajetória é que ele vai descobrir que tudo isso é vaidade, é bolha de sabão, é vazio, não podia satisfazer o coração dele. Segundo ponto, a felicidade não pode ser construída à parte da família. Ainda no versículo 1, muitas pessoas querem uma felicidade hoje a qualquer preço. Já perceberam isso? A nossa geração é uma geração que desaprendeu a enfrentar crises. A nossa geração é uma geração daqueles que querem a fuga em vez do enfrentamento. Então, ao sinal do primeiro problema, ao sinal da primeira crise, a tendência é desistir. A tendência é abandonar. A tendência é procurar uma outra alternativa e um outro caminho. E aí as pessoas dizem, eu tenho que perseguir a minha felicidade. Mas só que essas pessoas vão querer construir a sua felicidade pessoal sobre os escombros da infelicidade alheia. Construir a sua felicidade sobre os escombros da felicidade do cônjuge que foi abandonado, dos filhos que ficaram desamparados, seja financeiramente, seja emocionalmente. Ruth está nos mostrando um fato, que a verdadeira felicidade, ela está profundamente ligada à família. Não se constrói felicidade com o sacrifício da família. Não se consegue felicidade com o prejuízo da família. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Não sei se você se recorda, quem já viu, quem já assistiu o filme O Advogado do Diabo.
Aquele filme tem uma mensagem muito forte, de um advogado que foi criado numa igreja evangélica, mas que recebe uma proposta muito sedutora, para sair da sua cidade pequena, para ir para Nova York, para trabalhar para grandes empresas, para ganhar muito dinheiro, para se tornar famoso. Só que ele não parou para refletir e pensar sobre o custo, sobre o preço que ele tinha que pagar. Chegou ao ponto que ele não tinha mais tempo para a mulher, ele não tinha mais tempo para a esposa, ele não tinha mais tempo para ouvi-la, ele não tinha mais tempo para estar do lado dela, para sentir o que estava no coração dela. De repente, os valores absolutos dele começaram a cair por terra, e ele começou a negociar sua consciência, e o dinheiro começou a ter mais valor para ele do que seus princípios morais. E o filme vai revelar um lado triste, porque ele, na busca do dinheiro, perde a sua mulher. E ele descobre que aquele dinheiro já não tinha nenhum valor para ele mais, porque ele tinha sacrificado aquilo que era mais importante na sua vida, seu próprio casamento. Quantas vezes, nessa busca desenfreada da felicidade, as pessoas sacrificam o cônjuge, sacrificam os filhos, sacrificam os princípios que um dia regeram a sua vida. E esse texto está nos mostrando que a felicidade está linkada e ligada à questão da família. Terceiro lugar, terceira lição: as pessoas mais felizes são aquelas que entenderam que a felicidade precisa ser centrada na família. Olha comigo 3 personagens bíblicos. Olha comigo Ló. Diz a Bíblia que um dia Abraão propôs para Ló o seguinte: estavam brigando os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e Abraão disse: meu filho, não dá para a gente caminhar junto mais. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Diz a Bíblia que Ló, que deveria ter feito a escolha depois de Abraão, que era o líder daquela caravana, resolve tomar a decisão primeiro e olhou para as campinas do Jordão, verdejantes, luxuriantes, quem sabe divisando a possibilidade de riquezas mais fáceis, foi armando as suas tendas para os lados de Sodoma e Gomorra. E não teve o menor cuidado de parar e refletir que ele estava levando a sua família para um lugar de destruição. Na verdade, ele se enriqueceu, ele se tornou importante em Sodoma, mas em Sodoma ele não só perdeu o seu dinheiro, mas como perdeu a sua família. Olha comigo a história de Davi, que para satisfazer uma paixão carnal de um momento, ele afunda toda a sua família num mar de sangue e destrói com as suas próprias mãos toda a sua família. Porque a partir daquele momento em que Davi adultera com Batseba, não houve mais paz na casa daquele homem, não houve mais harmonia na família dele, porque toda felicidade procurada na contramão da vontade de Deus é uma falsa felicidade. Todo prazer buscado no pecado é um falso prazer. E diz a Bíblia que a filha dele é desonrada, o outro filho é assassinado, o outro filho conspira contra ele. E mesmo depois da sua morte, as tragédias continuam acontecendo, porque diz a Bíblia que Adonias, um menino mimado, que foi criado pelo pai, sem nunca ter sido chamado a atenção pelo pai, quando assume o governo, Salomão, quando assume o governo, tem que matar Adonias. Porque Davi quis construir a sua felicidade pessoal, o prazer carnal, querendo derrubar os marcos que devem reger a felicidade do homem, que está ligado à felicidade familiar. Terceiro exemplo é o que nós já citamos, foi o caso de Salomão, que na busca da felicidade em seus múltiplos casamentos, perdeu seu coração e sua fé genuína no Deus verdadeiro. Sabe, querido, a Bíblia diz assim: melhor é um prato de hortaliça, onde tem paz, do que um banquete, onde tem contendas. Nessas CPIs de Brasília, um deputado disse algo interessante. Ele disse: me mostre uma família rica, unida por causa do dinheiro. Me mostre uma família unida por causa do dinheiro. O dinheiro divide, o dinheiro separa. As famílias mais felizes não são aquelas que mais têm. John Rockefeller disse que a pessoa mais pobre do mundo é aquela que só tem dinheiro. Mas uma pessoa que tem um lar estruturado, um lar harmonioso, esta pessoa é feliz.
Mesmo que ela não tenha riquezas, ela tenha felicidade. A Bíblia diz que melhor é o bom nome do que a riqueza. Segundo ponto da nossa meditação: as frustrações do passado não podem impedir sua felicidade hoje. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque se existe uma mulher que tinha muitas frustrações na vida, essa mulher era Noemi. E ela era uma mulher amargurada. Ela não tem marido, ela não tem filhos, ela não tem dinheiro, tudo havia se acabado na vida dela. Ela chega mesmo a trocar de nome. E o que aconteceu com essa mulher? Veja comigo. Primeiro ponto: as tragédias do passado podem produzir grande amargura em nossa vida. Capítulo 1, versículo 20. Diz a Bíblia que Noemi perdeu seus bens, perdeu seu marido, perdeu seus filhos, perdeu seus sonhos, e ela agora perde o seu nome. Ela diz: não me chame mais de Noemi, agradável, feliz, chame-me de Mara, amarga, amargurada. Ela olha para a vida e diz: as tragédias que aconteceram comigo mudaram definitivamente a minha vida. Segundo lugar, as tragédias do passado podem embaçar a nossa percepção espiritual. Versículo 21 do capítulo 1 diz que Noemi atribui todas as tragédias da sua vida a Deus. Ela não está só triste não, ela não está só amargurada não, ela não está só revoltada não, ela está revoltada com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: ninguém pode ser feliz se está andando na contramão da vontade de Deus. Está entrando numa guerra, numa luta contra Deus. Terceiro lugar, olha comigo aí, as tragédias do passado não são permanentes. A crise não dura para sempre, louvado seja o Senhor. Porque chega o capítulo 3, versículo 1, Ruth já está vislumbrando um futuro, Noemi já está pensando em felicidade. Aquilo que ela, na caminhada para Belém, achava que era absolutamente impossível, diz: minha filha, volte para a casa da sua mãe, volte para seus parentes, volte para os seus deuses. Eu estou velha demais, eu não posso mais ter filhos, e ainda que eu me casasse, engravidasse hoje, nesta noite, você não teria condições de esperar o meu filho crescer para se casar com você, porque era o sistema na época do levirato. Mas agora um fato novo surge. Ela não contava com essa providência de Deus. Que em Belém tinha um parente do seu marido, que haveria de ser o resgatador, que era um homem rico, que era um homem piedoso, e que haveria de trazer para Ruth uma família feliz. Deixa eu dizer para você uma coisa: quando você pensa que você está no fim da linha, que você está no fundo do poço, quando você pensa que acabou, quando você pensa que não tem mais saída, quando você pensa que não tem mais jeito, Deus pode mudar o cenário, Deus pode abrir para você a porta da esperança e lhe dar um lar e fazer de você uma pessoa feliz. Quarto lugar, felicidade não está apenas em ter um cônjuge, mas ter um lar. Olha que coisa interessante. Versículo 1 disse: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz. Noemi não buscou um marido para Ruth, ela buscou um lar. Note a diferença. Muitos querem apenas se casar, querem um cônjuge, querem um marido, querem uma esposa, mas este não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é dar para você um lar. Porque se você for precipitado na escolha, na busca desse cônjuge, você pode se casar e não constituir um lar feliz, abençoado, harmonioso. Por isso que a Bíblia diz que do Senhor vem a esposa prudente. Por isso que a Bíblia diz que quem encontrou uma esposa encontrou o bem e achou a benevolência do Senhor. E eu quero aqui então dar uma palavra aqui para os nossos jovens e adolescentes: não busque um marido, não busque uma esposa, busque um lar feliz, um lar que anda com Deus, um lar que conheça Deus. Terceiro ponto: a felicidade do lar precisa ser edificada sobre o firme fundamento que é Deus. Olha o capítulo 3, versículo 10. Disse Boaz a Ruth: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Lá no capítulo 2, o Boaz já tinha dito para ela, no versículo 12: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Primeiro ponto aqui: a felicidade de Ruth está no fato de que ela converteu-se primeiro a Deus antes de buscar um marido. Preste atenção aqui.
Antes de buscar abrigo debaixo das asas de um marido, Ruth buscou abrigo debaixo das asas de Deus. Esta ordem de importância e de prioridade não pode ser invertida. Quando uma pessoa procura um cônjuge mais do que procura Deus, ela pode equivocar-se. Antes de pedir a Boaz, lança sobre mim a tua capa, case-se comigo, ela já tinha buscado abrigo debaixo das asas de Deus. É por isso que o salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque o primeiro pilar de um lar feliz não é o cônjuge, é Deus. É o cordão de 3 dobras que não se rompe. Segundo ponto, olha aí comigo. A felicidade de Ruth está no fato de que, ao buscar a Deus em primeiro lugar, não apenas encontrou um marido, mas encontrou um remidor. Versículo 9, olha comigo aí. Disse Boaz a Ruth: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. O que isso significa? Significa o seguinte, que dentro do regime do levirato, que estava em vigência em Israel naquela época, Ruth deveria se casar com uma finalidade: a finalidade de suscitar descendência à família de Elimeleque e de Malom, seu marido. Porque naquela família, os 3 homens morreram. Elimeleque morreu deixando seus 2 filhos casados. Os 2 filhos casados morreram sem ter filhos. E agora o principal papel daquela mulher viúva era casar-se com alguém que pudesse suscitar um descendente legítimo ao seu marido morto. Mas para que ela casasse, para suscitar um descendente legítimo, ela teria que se casar com um parente do seu marido. Não podia casar com qualquer homem. E agora ela percebe que Boaz é parente chegado, é rico, é piedoso e é o seu resgatador. Na verdade, Deus deu muito mais a ela do que ela tinha expectativa de receber. É assim a providência de Deus. É assim o cuidado de Deus. É assim a bondade de Deus. Quarto ponto. A felicidade do lar precisa passar pela integridade dos cônjuges. Preste atenção comigo aqui. Olha o versículo 11 comigo. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E eu vou chamar a sua atenção para alguns pontos aqui. Ruth era uma mulher de grandes qualidades morais. Quais eram as qualidades dessa mulher? Em primeiro lugar, primeira qualidade dela, ela era uma mulher convertida ao Deus vivo. Ela disse lá no capítulo 1, 16, 17, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. No capítulo 2, versículo 12, diz a Bíblia que ela está buscando abrigo debaixo das asas de Deus. Ela é uma mulher convertida. Ela procura Deus, ela é a bendita de Deus. Segundo lugar, Ruth era uma mulher trabalhadora. Não só mulher crente, mas trabalhadora. E esta mulher tem disposição de trabalhar duro. Ela não é uma peça de porcelana, ela não é um copo de cristal. Ela é uma mulher que tem sensibilidade feminina sim, mas ela tem punhos de aço, ela tem mãos adestradas para o trabalho. Ela se dispõe a ir inclusive ao campo para rebuscar e trabalhar de sol a sol. Ela sabe agradecer a Deus o pouco antes de tomar posse do muito. Terceiro lugar, Ruth era uma mulher que tinha um lindo relacionamento com a sua sogra. Você quer uma virtude mais extraordinária do que essa? Para mim, do ponto de vista humano, não tem nada mais belo, não tem nada mais rico do que a amizade, do que o carinho de Ruth com Noemi, de Noemi com Ruth. Às vezes você não vê isso nem entre mãe e filha, porque na verdade a disposição, para mim, o investimento que Ruth está fazendo em Noemi é a colheita que Noemi está fazendo. Porque pode ter certeza de uma coisa: para uma sogra ser amada assim por uma nora, é porque ela foi uma sogra 5 estrelas. Pode ter certeza disso. Noemi deve ter tratado as suas noras como verdadeiras filhas. Porque é desta maneira que ela se dirige às suas noras: minhas filhas.
para que Ruth tivesse coragem de deixar sua cidade, seu país, sua parentela, seus deuses, para seguir a sua sogra, pobre, viúva, sem filhos, é porque na verdade tinha aí um grande lastro de amizade e uma forte dosagem de amor. Agora note você, Ruth chega e ela se sente provedora de sua sogra, e sua sogra se sente conselheira da sua nora. Olha que coisa bonita. A mais velha dá conselho, a mais nova trabalha, a mais nova segue os conselhos, a mais velha orienta o caminho que ela deve seguir. Que coisa linda, que coisa fantástica. É que Noemi é conselheira da jovem Ruth. E Ruth não vai buscar conselho entre jovens que pudessem talvez dar a ela um outro rumo na vida. Ela está pronta a seguir as orientações da sua sogra, porque é mais experiente. Aqui uma palavra para os mais jovens. Eu não estou querendo dizer com isso que toda pessoa mais idosa é mais sábia. Lá no Salmo 119, Davi chegou a dizer que ele era mais sábio do que os mais velhos, porque ele conhecia a palavra de Deus. Mas via de regra, uma pessoa jovem faz muito bem na sua vida, escutando o conselho dos mais experientes. Ruth seguiu o conselho da sua sogra. Ela seguiu a agenda traçada por sua sogra. Porque tinha amizade, porque tinha confiança, porque tinha aliança, porque tinha amor. Outra virtude de Ruth. Olha comigo aí. Olha comigo, por favor. Quarto lugar, Ruth era uma mulher de bom testemunho de toda a cidade. Diz o texto aqui no versículo 11, que toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha que coisa fantástica. No versículo 11 do capítulo 2, Boaz disse para ela: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido. Ou seja, a virtude de Ruth chega na sua frente. Ela é conhecida não pelos seus dotes físicos, não pela sua beleza, ela é conhecida na cidade pelas suas virtudes. E preste atenção que ela era jovem. Eu acho isso maravilhoso, porque nós estamos vivendo num século em que supervaloriza a performance, supervaloriza os predicados físicos, supervaloriza a beleza física. E há muitos rapazes e há muitas moças que tantas vezes apenas observam este lado da beleza física. E eu não estou dizendo que a beleza física não seja um elemento importante na escolha do cônjuge, porque na verdade você precisa agradar-se dessa pessoa, afeiçoar-se a essa pessoa, mas ninguém constrói um lar feliz apenas tendo beleza. O alicerce de um lar feliz são as virtudes, são os predicados morais. Vamos dar uma olhadinha. Segundo ponto, Boaz era um homem de grandes qualidades morais também. E eu quero destacar aqui 3 coisas lindas sobre Boaz. Primeiro, Boaz era um homem íntegro, versículos 8 a 10. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre mim, sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Sabe qual é o ponto que eu quero focar aqui? Pense comigo aqui. Boaz é um solteirão, rico, fazendeirão. No dia da grande festa da colheita, quando ele estava lá beneficiando o seu cereal na eira, era um dia de alegria e portanto ele bebeu vinho aquela noite. E ele vai deitar alegre. E meia-noite ele acorda uma mulher bonita, cheirosa, bem vestida, deitada aos seus pés. Se esse homem não fosse um homem de caráter, se ele não fosse um homem íntegro, ele se aproveitaria de Ruth. E ele poderia ter até algumas boas desculpas. Não fui eu que fui atrás, foi ela que veio. A tentação é grande, a carne é fraca, eu não aguentei. A mulher estava aqui, deitada aos meus pés. Ele poderia dar outras desculpas mais contemporâneas, se eu não fizesse nada com ela, daqui a pouco eu ia ser chamado de um homem meio esquisito, que não era bem homem.
Ele é íntegro, ele tem caráter. E sabe, deixa eu dizer uma coisa aqui. Acho que a primeira marca que uma moça deveria procurar num rapaz para se casar é ser tem caráter. Tem caráter. O homem pode ter dinheiro, o homem pode andar no carro importado mais chique da cidade, pode morar no apartamento mais requintado da cidade, pode ser filho de papai, ser conhecido, ser famoso, mas se ele não tem caráter, não se constrói um lar feliz sem caráter. Deixa eu dizer para você, o que eu acho maravilhoso é que o maior desafio da integridade é quando não tem ninguém olhando para você. Você quer saber quem é uma pessoa? Não é aquilo que ela é no meio dos amigos, não. É aquilo que ela é quando não tem ninguém observando, olhando e investigando a sua vida. Isso me faz lembrar de uma historiazinha que li recentemente, de um pastor que foi fazer uma viagem internacional. Pensou que ele estava a bordo de um navio sem que ninguém o conhecesse. E lá pelas tantas ele começou a tomar umas e outras. E já estava meio trôpego, com a voz pastosa, quando ele dirigiu-se à aeromoça e disse: me dá mais uma dose, por favor. E a moça disse: pastor, eu acho que o senhor já bebeu demais, seria melhor o senhor parar. Ele não sabia que a aeromoça era evangélica e o conhecia. Integridade é aquilo que você é, quando você está sozinho, quando você está em outro país, quando você está a 10 mil quilômetros dos seus amigos. Integridade é aquilo que você é com respeito a você mesmo, que você está vivo, vivendo na presença de Deus. Boaz foi íntegro em duas circunstâncias diferentes. Primeiro, ele foi íntegro e manteve-se fiel aos seus princípios às escondidas. Ele tinha bebido vinho naquela noite, ele estava num lugar que ninguém sabia, sozinho na sua eira, não tinha luz elétrica naquela ocasião, uma mulher bonita deitada aos seus pés, e ele se levanta, conversa com ela, ela quer casar com ele, mas ele respeita essa mulher. É íntegro. É íntegro. Ser íntegro é saber lidar com as vulnerabilidades do próximo. Ele podia se aproveitar de Ruth, Ruth era mais frágil do que ele, mas ele respeita Ruth, ele respeita a sua fragilidade. Segunda marca de Boaz. Boaz não é apenas um homem íntegro, Boaz era um homem generoso. Olha aí comigo os versículos 15 a 17. Quando ela vai voltar para casa naquela noite, ele pega a capa com que ela tinha se escondido para atravessar aquela noite e bota ali 6 medidas de cevada. Eu não sei quanto de cevada, porque não diz o texto que medida foi, mas certo é que não foi pouco, porque ele teve que botar aquela bagagem nas suas costas. E ela então chega para Noemi e disse: ele me mandou vir e trazer essas 6 medidas de cevada, porque disse: não voltes para a casa da tua sogra de mãos vazias. Um homem generoso, um homem que tem o coração pronto para dar. Aliás, ele é tão generoso que no capítulo 2, ele manda os seus empregados deixarem propositadamente algumas espigas para que Ruth pudesse recolhê-las. Ele dava além do que a lei exigia. Isso é generosidade. Agora, não tinha nenhuma necessidade de mandar alguma porção especial para a sua sogra, para a sogra de Ruth, mas ele o faz porque ele é generoso. Eu pergunto a você, você conhece esse princípio na sua vida? Você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa que tem prazer de dar, de ofertar, de abençoar? Você dá além do que as pessoas esperam? Eu já disse isso para vocês aqui, que houve uma experiência que me marcou muito, não pelo valor da oferta, mas pela natureza da oferta. Eu fui pregar certa feita em Brasília, me hospedei na casa de um irmão, de um presbítero da igreja. E quando eu desci para o café da manhã no domingo, aquele irmão me entregou um envelope. E eu, pensando ser um pedido de oração da família, abri o envelope e estava um cheque. E eu disse: o que significa isso? Ele disse: uma oferta para o senhor. Eu disse: mas como assim? O senhor está me hospedando e fazendo uma oferta para mim? Diz: é isso mesmo. E aquele irmão me explicou: pastor, Deus tem me abençoado muito. Deus me tem dado mais do que eu preciso, mais do que eu necessito. E eu tomei o propósito na minha vida de toda pessoa que se hospeda na minha casa, eu dou uma oferta para ela. E quanto mais eu semeio na vida dos outros, mais Deus multiplica a minha sementeira. E eu achei aquilo maravilhoso.
não pelo fato de ter recebido a oferta, mas pelo fato daquele irmão ter o coração cheio de gratidão a Deus e cheio de generosidade, porque a Bíblia diz que a alma generosa, essa prosperará. Terceira virtude de Boaz, olha comigo, por favor. Boaz era um homem leal, versículos 12 e 13. Olha comigo um fato interessante. Desde o primeiro momento que Boaz botou os olhos em Ruth, ele se afeiçoou a ela. E Ruth sabia disso, as mulheres sabem dessas coisas. Pode ter certeza disso. Aquela generosidade de Boaz para Ruth também tinha um lado romântico. Porque diz a Bíblia que ele começa a ter uma afeição especial por Ruth, um cuidado especial por Ruth. E Ruth sabia disso. Agora Ruth está aos seus pés e faz um pedido para ele: lança a tua capa sobre mim, porque és resgatador. E ele diz: tá bom, minha filha, só que tem um detalhe, tem um na fila, tem um na minha frente, tem um que é mais achegado a você ainda, eu sou o segundo. Preste bem atenção, esse camarada dessas alturas está doido para casar com Ruth. Diríamos uma linguagem contemporânea, ele está apaixonado por Ruth. E pela lealdade dele, ele entende uma coisa, que ele não pode dar um jeitinho, fazer uma manobra, para botar o outro para trás, para se colocar em primeiro lugar na fila. Ele é leal, mesmo quando ele tem interesse na situação. Isso é lealdade. Isso é lealdade. Quinto lugar, quinta lição: a felicidade no lar precisa passar pelo cuidado da beleza interior e exterior. E eu chamo a sua atenção para duas coisas. Primeiro, Ruth cuida da sua beleza interior. Eu acho isso lindo. Porque o versículo 11 diz que toda a cidade do povo de Deus, de Israel, ou melhor, da cidade de Belém, sabe que ela é uma mulher virtuosa. Ela cuida da sua vida íntima. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, do império do cosmético. Nós estamos vivendo a época da idolatração do corpo, da ditadura da beleza, onde na verdade se investe milhões e milhões de dólares apenas para cuidar da beleza externa. A pergunta é: quanto investimento está sendo feito para cuidar da beleza interior? A Bíblia diz assim, lá no livro de Provérbios 31:30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisar de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários, seja porém o homem interior do coração, unido ao espírito, ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Diz a Bíblia que as virtudes de Ruth, mais destacadas, não são os seus dotes físicos, são os seus dotes espirituais e morais. Preste atenção nisso. Quanto tempo você gasta diante do espelho para se maquiar? Quanto tempo você gasta num salão de beleza para fazer o seu cabelo, para pintar suas unhas? Pergunto eu, quanto tempo você gasta diante do espelho da palavra de Deus, embelezando o seu espírito? Nós somos uma geração que cuida do exterior e investe muito pouco no seu interior. Mas note você que Ruth não é uma mulher que cuida só do interior, não. Ela vai cuidar do exterior também. Olha comigo aí. Versículos 3 e 4. Ao conselho da Noemi para Ruth: banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Alguns pontos merecem destaque aqui. Primeiro ponto que eu acho que merece destaque é que Ruth seguiu à risca as orientações da sua sogra, uma mulher mais experiente. Porque o versículo de número 4 e 5 diz: quando ele repousar, notarás o lugar em que te deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Ela está disposta a seguir os conselhos. Segundo, Ruth associa a apresentação pessoal com prudência. Preste atenção aí. Ela se prepara, ela se banha, ela se unge, ela pega o vestido que ela comprou na boutique mais cara de Moabe, veste esse vestido, bota os seus perfumes. Mas um detalhe: cautela. Cautela
O que ela faz? O que diz o texto lá? Olha como é que está escrito, por favor. Quando ela diz o seguinte: porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Tem gente que perde, às vezes, grandes relacionamentos, porque faz a abordagem errada. Aborda na hora errada, aborda da maneira errada, com as motivações erradas. Ela se cuida, mas ela tem que cuidar da prudência também. Tem que ter paciência. Paciência. Então, vá devagar. Vá com cautela. Vá com cuidado. Terceiro lugar, Ruth é ousada na sua abordagem, mas recatada em seus gestos. Versículo 4 diz que ela chegou de mansinho. Chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Versículo 8 diz o seguinte: sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Note bem uma coisa. Ela é ousada, mas é recatada. Sabe o que significa? Ela podia pensar o seguinte: bom, já que Deus vai me dar um marido, deixa eu cruzar os braços e que ele venha à minha procura. Que ele venha me buscar. O que diz o texto? Ela foi. Ela tomou iniciativa. Ela foi atrás. Ela teve coragem de fazer a abordagem. Agora preste atenção que ela não deitou no colo de Boaz, não. Ela deitou aos seus pés. O fato dela ter iniciativa e coragem de abordagem não fez com que ela fosse fútil na sua abordagem. Ela foi respeitosa. Era uma maneira de uma mulher pedir em casamento. Maneira estranha, esquisita, né, para nós hoje, dentro da nossa cultura hoje. Mas era a maneira mais sensata de se pedir casamento no caso de um resgatador. Deitar os pés, enquanto o cara estivesse dormindo. Quarto lugar, Ruth é específica e elegante no seu pedido de casamento. Versículo 9. Lança a tua capa sobre mim. Em outros termos, casa-se comigo. Era um pedido gentil de casamento. Ela já tinha buscado abrigo debaixo das asas de Deus, agora ela busca abrigo debaixo das asas de Boaz. Ela quer se casar. E em quinto lugar, Ruth e Boaz são puros no seu agir. Versículo 14, ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Irmãos, aqui está um princípio maravilhoso. Boaz era um homem fazendeiro, era um homem já vivido. Ruth era uma viúva, já tinha tido experiência sexual. Ela tinha pedido o cara em casamento. Ele já tinha te dito o seguinte: eu vou fazer isso. Tão certo como viu o Senhor, eu vou fazer. Do jeito que você me pediu, eu vou fazer. E eles podiam pensar: bom, já que nós vamos casar mesmo, já que nós estamos aqui deitados mesmo, já que nós estamos aqui sozinhos mesmo, então vamos levar as coisas adiante. Mas eles entenderam uma coisa: que o sexo é só depois do casamento. Isso é um princípio de Deus. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Hoje a gente está invertendo esse princípio de Deus. Os dois se tornam uma só carne e depois se juntam, para depois deixar pai e mãe, quando deixa. Toda vez que nós violamos um princípio de Deus, nós cavamos um abismo para a nossa própria vida, em vez de construir um monumento da nossa felicidade. Finalmente, irmãos, o último ponto, e é muito breve. A felicidade no lar passa pela obediência aos sábios conselhos dos mais experientes. Versículo 5, diz o texto: respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Obediência de Ruth. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Procure conselheiros sábios. Procure as pessoas mais vividas. Procure as pessoas mais experientes. Busque orientação, busque ajuda, busque direção de Deus. Segundo, humildade e recato, versículo 9. Olha aí comigo. Quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Ela poderia ter dito na linguagem de hoje: eu sou o teu novo amor. Eu sou a paixão da tua vida. Eu sou a resposta das tuas buscas. Não, eu sou tua serva. Sou tua serva. Humildade, recato. Terceiro lugar, confiança em Deus, versículo 10, olha aí comigo. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha.
Ela é uma mulher abençoada, ela é uma mulher bendita, ela é uma mulher que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ela confiou na providência divina e Deus a honrou, ela não manipulou nenhuma coisa para alcançar os seus sonhos. Quarto lugar, o descanso de Ruth na promessa de Boaz, versículo 11, olha aí. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, tudo quanto disseste eu te farei. Ela acreditou nisso. Ela confiou nessa palavra de Boaz. E finalmente, quinto lugar, a paciência de Ruth. Olha o versículo 18. Eu acho aqui um fator de psicologia maravilhoso. Então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Que caso? Que caso? Ele iria atrás do primeiro homem que tinha direito legal de casar-se com ela. Era mais jovem que ele, possivelmente era rico igual ele. E ele está interessado em casar com ela. Mas ele é leal, tem uma lei que ele não pode violar. E eu acho maravilhoso é que Noemi era viúva, era velha, mas ela sabia, entendia da natureza masculina, isso ela entendia. Porque ela tinha 3 homens na casa dela, só tinha convivido com um homem, marido e 2 filhos. Ela entendia como ninguém da psicologia masculina. Ela sabia que a essas alturas o Boaz já estava afeiçoado a Ruth. E ela diz, minha filha, pode ter certeza de uma coisa, esse homem não dorme, esse homem ele não aguenta mais adiar essa situação. Ele hoje ainda vai resolver esse negócio. Hoje ainda ele vai te procurar. Fica calma, fica tranquila, seja paciente. E não foi diferente. E não foi diferente. E aqui, queridos irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte. Que Deus mudou a sorte de Noemi, Deus mudou a sorte de Ruth, elas foram consoladas, Ruth casou-se com Boaz, Boaz torna-se resgatador de Ruth, resgatador de Noemi, Ruth se transforma numa das mulheres mais importantes da história, vai ser a avó do rei Davi, vai ser ancestral do Messias Jesus. E aquela história que começara tão triste, tão amarga, tão difícil, desabrocha agora numa das histórias mais lindas de toda a Bíblia, de toda a história universal. Que Deus nos ajude a olhar para a providência de Deus e ver que Deus está no trono, que Deus dirige a história, que Deus se importa conosco, que Deus é capaz de transformar nossas lágrimas em alegrias, nossas tristezas em grandes celebrações e nossas perdas em vitórias extraordinárias. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus.